Então, boa noite, paz e bem para todos, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro, da nossa fraternidade. Muito bom estarmos juntos, partilharmos a nossa vida, partilharmos essa espiritualidade tão rica que é a espiritualidade franciscana. Nesses dias nós estamos, então, refletindo sobre a Laudato Si, essa carta do Papa Francisco, uma carta tão franciscana. E hoje nós vamos conversar sobre o ponto-chave dessa carta, que é a ecologia integral. Esse tema que nesses 9 anos vem sendo discutido, debatido, e que vai ser, ano que vem, o tema da nossa campanha da fraternidade. Então, é um momento bonito que a gente vive com o Papa Francisco, quando vamos aprofundando sobre essa nossa responsabilidade no cuidado com a nossa casa comum. E vem essa proposta de uma ecologia integral. Então, nós vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Janeide fará para nós a oração que está no final da Laudato Si. Oração pela nossa terra. Deus onipotente, que estás presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas. Vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe. Derramai em nós a força do vosso amor para cuidarmos da vida e da beleza, unindo-nos de paz. Para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos dessa terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida para que protejamos o mundo e não o desprezemos, para que amemos beleza e não poluição, nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Ensinai-lhes a descobrir o valor de cada coisa e contemplar com encanto. E reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado porque estáis conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, pelo amor e pela paz. Amém. Obrigado, Janeide. Nós estamos, então, hoje refletindo o capítulo 4 da encíclica Laudato Si, que trata da ecologia integral. Esse capítulo é muito importante, porque nele o Papa Francisco define a ecologia integral, afirmando que ela é que claramente respeita as dimensões humanas e sociais. Ele, então, explicita vários tipos de ecologia: a ambiental, a econômica, a social, a cultural, a ecologia da vida diária, conectando-a ao conhecimento da ecologia integral. O capítulo termina com um olhar sobre 2 importantes princípios: o do bem comum e o da justiça entre as gerações. Então, nós vamos hoje conversar sobre esses vários aspectos que o Papa Francisco coloca para que aconteça, de fato, uma ecologia integral. É muito interessante que o Papa fala da ecologia integral para quebrar aquela ideia que as pessoas têm quando pensam em ecologia, pensar unicamente na ecologia ambiental. O Papa fala que a ecologia, ela engloba tudo. Por isso, o refrão desse capítulo, tudo está interligado, tudo está interligado. Ele fala isso o tempo todo, Então, ele vai abordar várias dimensões da ecologia. Ele fala, primeiramente, de uma ecologia ambiental, econômica e social. Ele diz que, para refletir essas 3 dimensões da ecologia, ele enfatiza a dimensão da interconectividade entre todas as coisas, as condições necessárias para a vida e a sobrevivência da sociedade, e a necessária honestidade para se questionar certos modelos de desenvolvimento, produção e consumo.
Então, está ligado, o Papa insiste nisso, que está ligado à questão ambiental, é inseparável da questão econômica e da questão social. Ele repete isso o tempo todo, que não dá para pensar na mata sem pensar na forma de produção, desenvolvimento que nós estamos desenvolvendo e nas questões sociais, nas questões relacionais, humanas, de justiça. Então, tudo está interligado. Aí ele continua falando no parágrafo 38, ele diz: nós não estamos, aliás, 139, nós não estamos lidando com duas crises separadas, uma econômica e outra social, mas uma única e complexa crise socioambiental. As estratégias para a solução requerem uma abordagem integral para combater a pobreza, devolver a dignidade aos excluídos e, simultaneamente, cuidar da natureza. Torna-se indispensável dar aos pesquisadores um papel preponderante e facilitar a sua interação com uma ampla liberdade acadêmica, para que possam apontar soluções para a crise. E ele continua: a concepção atual de crescimento econômico oferece um entendimento limitado acerca do problema. Por isso é necessário uma ecologia econômica, capaz de considerar a realidade de forma mais ampla, buscando uma aproximação que recorra aos diferentes saberes, incluindo o econômico, para uma visão mais integral e integradora do ser humano. Além disso, como tudo está interconectado, também a saúde das instituições de uma sociedade tem consequências no ambiente e na qualidade de vida. Instituições econômicas doentes irão provocar efeitos e consequências negativas na sociedade e no planeta. Então, esse primeiro aspecto, que é o ambiental, econômico e social, que o Papa apresenta nesse capítulo. Depois ele fala da ecologia cultural. Ele observa que, junto com o patrimônio natural, existe também um patrimônio histórico, artístico e cultural que, do mesmo modo, está ameaçado. E isso é muito interessante, quando a gente está acompanhando toda essa questão da mineração, por exemplo, quando as mineradoras vão fazer o seu relatório de impactos, que a ação dela pode provocar, normalmente, no relatório, eles trazem muito sobre a questão ambiental. Qual vai ser o impacto sobre a natureza, sobre os rios, e pouco se fala do impacto cultural, da riqueza que as comunidades carregam na sua história, na sua religiosidade. Isso não tem muita importância, não tem preço, não tem valor econômico. Aí muitas vezes não é levado em conta. E o Papa vem reforçar exatamente isso, essa ecologia cultural, que fala desse modo de viver, disso que foi construído há tanto tempo, há tantos anos, como se foi construindo um patrimônio e que muitas vezes é desprezado. Esses grandes empreendimentos vêm e passam por cima deles. A visão consumista do ser humano leva a tentar resolver os problemas através de regulamentações uniformizantes e intervenções técnicas que podem negligenciar a complexidade dos problemas locais que requerem a participação da comunidade. No contexto da cultura, Papa Francisco expressa a especial necessidade do cuidado para com as comunidades indígenas e as tradicionais, enfatizando que essas comunidades não são apenas uma minoria entre outras, e sim os principais interlocutores desse diálogo, especialmente quando grandes projetos agrários e de mineração os pressionam ou os forçam a abandonar os seus espaços. Então, o Papa insiste nisso, nessa ecologia cultural, do respeito às culturas, de modo especial aos povos tradicionais, quilombolas. Então, como é importante isso. Um outro aspecto que ele aborda é a ecologia da vida cotidiana. Nós vamos apresentando, para quem está hoje a primeira vez, nós vamos apresentando todos os pontos desse capítulo e depois a gente abre, então, para a gente conversar. Vocês vão ir
anotando as questões que vão aparecendo, né, para fazer a sua contribuição daqui a pouquinho. A ecologia da vida cotidiana. O Papa fala, então, de esse outro aspecto de uma ecologia integral. Nessa sessão, o Papa Francisco aprofunda a questão da qualidade de vida que afeta a todos. Ele elogia todos aqueles que, com criatividade e generosidade, são capazes de dar respostas às limitações da realidade. Mas observa que a pobreza extrema pode trazer enormes desafios no que diz respeito à qualidade de vida. Ele menciona sérios problemas ligados à falta de moradia, à criminalização das minorias, à superlotação das grandes cidades. Mas ele também menciona uma série de transformações na vida urbana que podem fazer parte de uma nova visão da nossa casa comum, no qual vivem algumas pessoas em áreas rurais, onde não chegam serviços essenciais e onde há trabalhadores reduzidos à situação de escravidão ou semi-escravidão, sem direitos nem expectativas de uma vida mais digna. Essa sessão termina com o reconhecimento da relação entre a vida humana e a lei moral, que está inscrita em nossa natureza e é necessária para a criação de um meio ambiente mais digno. Então ele fala dessa vida cotidiana, né, do nosso cotidiano, a nossa forma de vida, dos nossos hábitos, a qualidade de vida que nós levamos, né, como isso é importante, e repensar os espaços onde nós vivemos, né, a cidade e também as comunidades rurais, cuidarmos de fato desse espaço de vida, de qualidade, que haja cuidado, e cuidado com a dignidade humana, quando ele denuncia esses vários problemas, entre eles a escravidão, semi-escravidão no nosso tempo, a falta de dignidade a que muitas pessoas são submetidas. E aí, então, o Papa vai falar de um ponto-chave quando a gente pensa em ecologia integral, que é o princípio do bem comum. Ele vai insistir nisso, na questão do bem comum. O Papa enfatiza que o princípio do bem comum desempenha um papel central e unificador na ética social, o qual está alicerçado no respeito pela pessoa humana enquanto tal. Ele faz o chamado à sociedade como um todo, e, em particular, ao Estado, para defenderem e promoverem o bem comum, de forma especial através da solidariedade e da opção preferencial pelos nossos irmãos e irmãs mais pobres. Então, essa questão do bem comum é uma questão chave quando a gente vai pensar ecologia integral, porque tudo aquilo que a gente vai pensar tem que estar, de fato, levando em conta o bem comum. Aí o Papa vai explorar vários aspectos disso, inclusive é um tema recorrente nos sermões, nas catequeses do Papa Francisco, quando ele fala de economia, ele fala de uma economia que cuide, que seja pensada para o bem comum, né? Que é onde ele fala da economia de Francisco e Clara, que seja de fato uma economia para o bem comum, não para enriquecimento de alguns. Quando ele fala em política, ele fala que a política é uma das formas mais sublimes de caridade, se é uma política do bem comum. Então ele volta sempre nesse tema. A propriedade é legítima, né? Mas ela só é legítima se ela está a serviço do bem comum. Então, tudo volta no bem comum quando o Papa Francisco vai pensando um mundo mais harmonioso, essa ecologia integral que vê que tudo está interligado, né? E para terminar, o Papa fala da justiça entre as gerações, que é um tema muito sério, né? Ele define a solidariedade intergeracional como sendo a noção de bem comum estendida às gerações futuras. Ele comenta que a solidariedade intergeracional não é uma questão opcional, mas uma questão essencial de justiça, pois a terra que recebemos pertence também àqueles que hão de vir depois de nós. Acrescentando também que a nossa própria dignidade está em jogo no nosso presente. Ele diz: o ritmo de consumo, desperdício e mudanças do meio ambiente
tem distendido de tal maneira a capacidade do planeta de se recuperar que o nosso estilo de vida atual, insustentável, pode somente desembocar em catástrofes. A atual crise demanda uma resposta concreta, e o Papa Francisco nos recorda: os efeitos do desequilíbrio atual podem ser reduzidos somente pela firmeza de nossas ações, aqui e agora, sobretudo se pensarmos na responsabilidade que nos é atribuída diante daqueles que no futuro deverão suportar as terríveis consequências do nosso presente. É assim o Papa termina este capítulo. Creio que ele traz muitos elementos, né, muitas questões para a gente poder conversar, aprofundar aqui no nosso encontro. Mas é um tema que vai exigir mais aprofundamento, nós não conseguiremos falar tudo aquilo em um encontro de 1 hora, né? É impossível. Aqui a gente aponta caminhos e fica aí a provocação para todos nós, e nós teremos uma oportunidade muito boa, que é a campanha da Fraternidade 2025, que a CNBB escolheu esse tema, né, da ecologia integral. 2025, como acho que a maioria de vocês já sabe, para nós franciscanos será um ano muito especial, que é o ano dos 800 anos do Cântico das Criaturas. O Cântico das Criaturas é que inspirou a Laudato Si, daí vem esse nome Laudato Si. E o Papa Francisco, então, ele busca no Cântico das Criaturas inspiração para toda essa carta. E a CNBB, reconhecendo então a grandeza deste Cântico de São Francisco, escolheu para 2025 esse tema para a campanha da fraternidade, trazendo inclusive São Francisco no centro do cartaz. Então nós teremos muitas oportunidades. Já estão surgindo aí vários cursos, encontros, lives sobre a campanha da fraternidade do ano que vem, que com certeza nos ajudará a aprofundar esse tema da ecologia integral. Aqui na nossa Diocese de Leopoldina, como em várias dioceses do Brasil, nós estamos criando a pastoral da ecologia integral nas paróquias, né? Temos feito um trabalho já iniciando em várias paróquias esse trabalho da ecologia integral. E creio que a campanha da fraternidade vai impulsionar ainda mais no Brasil essa busca da ecologia integral com uma resposta urgente para esse nosso tempo de tantas crises. As perguntas que foram apresentadas aí para a nossa reflexão, Papa Francisco diz que a ecologia integral é a abordagem que relaciona os problemas ambientais, econômicos e sociais. Então, a pergunta é como que nós vemos essa conexão entre essas dimensões ambientais, econômicas e sociais. O Papa Francisco fala da visão consumista do ser humano e que o ritmo de consumo, desperdício e mudanças do meio ambiente está pressionando de tal maneira a capacidade do planeta que só podemos esperar mais catástrofes. Como estamos contribuindo com esta situação? Como você vê a conexão entre o destino universal dos bens comuns e a opção preferencial pelos pobres, né? Então, essa questão do bem comum e a opção preferencial pelos pobres. E, por fim, o Papa Francisco afirma que solidariedade intergeracional não é uma opção, mas uma questão de justiça, o que deve ser feito para garantir um futuro melhor para as gerações que virão depois de nós. Então, estão aí várias perguntas para a gente poder agora partilhar nessa nossa noite, né? Então, quem quiser falar, né, pode levantar as mãos. O Frei Clécio vai, então, chamando cada um que levantou a mão, ele vai chamando e vamos falando. E daquela maneira, né, cada um participar, a gente não alongar demais a fala para dar tempo de mais pessoas falarem, isso é importante, né? Mas é muito bom que mais pessoas participem, né? Aquelas que nunca falaram nada, quem sabe hoje anima falar um pouquinho também. É muito bom a gente vendo aí os rostos e as pessoas
poderem manifestar sua opinião. Para a gente ir fixando quem é, o nome de onde é, quando você for falar, fala o seu nome, de onde você é e dá a sua contribuição, que aí a gente vai acostumando com cada irmão, com cada irmã, né? Então, nós vamos abrir para a participação. Quem quiser, levanta a mão, então. Vamos assistir o vídeo, que ele ilumina um pouco mais ainda a nossa reflexão. Vamos assistir o vídeo, então. No último bloco, refletimos sobre as raízes, as causas que têm gerado os grandes problemas ecológicos. Neste bloco, saborearemos a melodia daquilo que poderíamos chamar de o coração da proposta de Francisco: a vivência de uma ecologia integral. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. O Papa Francisco, com a sua encíclica, inaugurou um discurso amplo, eu diria até novo, falando não só da ecologia ambiental, mas da ecologia integral. Porque o verdadeiro discurso ecológico envolve o ambiente, envolve a sociedade, envolve a cultura, envolve a dimensão mental, isto é, os projetos, ideias que estão na nossa cabeça, envolve a ecologia cultural e, finalmente, a ecologia espiritual. Aqueles valores e princípios que dão sentido à nossa vida e que nos levam ao respeito com todas as coisas que existem. Tudo está interligado: a ecologia ambiental, a ecologia econômica, a ecologia social. O Papa também fala de uma ecologia da vida cotidiana e de uma ecologia cultural. É a cultura entendida não só como os instrumentos do passado, mas especialmente no sentido vivo, dinâmico e participativo, que não se pode excluir na hora de repensar a relação do ser humano com o meio ambiente. Dentro do patrimônio a gente tem os bens edificados, a gente tem os bens móveis e a gente tem hoje, dentro de uma linha que a gente chama da cultura imaterial, que é o que as pessoas fazem. Então, isso tudo deve ser preservado, claro, mantidas as suas formas de expressão originais. Ele fala também que a cultura deve preservar as populações originais, os aborígenes. Isso é muito importante porque dentro do mundo globalizado, se essa cultura não for preservada, isso se perde. Então é importante a gente ter essa visão da globalização, que isso é inevitável, mas a gente não perder o respeito e a necessidade de preservação dessa cultura local, dessa cultura original, que é o que vai manter a identidade dos povos. Essa música, ela fala do Mainoim, que é o beija-flor. Então o beija-flor, ele sobrevoa a terra, ele olha tudo o que está acontecendo na terra e leva essa mensagem para Nhanderu, que é o nosso Deus, né, que criou toda essa terra, que criou tudo que existe. Então essa música é uma forma da gente ensinar as crianças, de que Nhanderu, ele olha tudo o que acontece, que o beija-flor, ele fica olhando, e ele fica levando essas informações. Então por isso que a gente tem que cuidar da terra, porque os animais também têm essa sabedoria de olhar e ver se a gente está cuidando ou não. Então é muito importante a gente cuidar da terra. Dentro dessa temática, né, da ecologia cultural, as religiões de matriz africanas, para nós, da população negra, para os afrodescendentes, é um ponto importantíssimo de preservação do patrimônio cultural e histórico dos afrodescendentes. Porque para nós, descendentes de escravizados
vindo da África, não temos como separar a questão ambiental da nossa espiritualidade. Para cada orixá da nossa religião, está vinculado a um elemento do meio ambiente. Então nós temos orixás que está vinculado ao mar, temos orixás que está vinculado aos raios, ao vento, às folhas. Então é um tema de suma importância na preservação do nosso patrimônio cultural. Para mim, que nasci e moro numa cidade, a referência do Papa à questão das cidades é extremamente importante e, para mim, muito relevante. Por exemplo, no parágrafo 153, ele diz que nas cidades a qualidade de vida está largamente relacionada com os transportes. Mas em outros parágrafos próximos também está claro que com a questão da habitação, com a questão do ar que respiramos, ou seja, com aquilo que mantém a nossa vida na cidade. Mas não são apenas esses aspectos. Então, cabe destacar no parágrafo 151, onde ele diz algo muito interessante. É preciso cuidar dos espaços comuns, dos marcos visuais das estruturas urbanas que melhoram o nosso sentido de pertença, a nossa sensação de enraizamento, o nosso sentimento de estar em casa. E é essa casa que tanto tem uma parte periférica, onde a proximidade da questão com a natureza é mais presente, como existe nas áreas mais centrais a interação entre os homens e a necessidade de uma melhor ocupação, de uma melhor utilização dos espaços disponíveis para que não se avance cada vez mais sobre a natureza, sobre esses espaços de risco e de difícil assentamento. A ecologia humana é inseparável da noção do bem comum, diz o Papa Francisco. E a noção do bem comum engloba também as gerações futuras, que ele chama de justiça intergeracional. Todos os seres humanos são obrigatoriamente sujeitos de direitos fundamentais, direitos que não podem ser vendidos, são inalienáveis, não tem dinheiro, não tem nada que a gente possa colocar no lugar, são bens do ser humano, de todos. Só que nos dias de hoje, nós temos seres humanos que não estão sendo tratados assim. São o que o Papa Francisco diz, são os descartados, são aquelas pessoas que o mundo não está dando valor como ser humano. Toda a sociedade, e nela especialmente o Estado, tem a obrigação de defender e promover o bem comum. O Papa Francisco nos presenteia chamando a atenção que nós temos responsabilidade, que a comunidade tem responsabilidade, mas sobretudo o Estado tem responsabilidade. E nós temos que cobrar o Estado para que ele cumpra esse papel de garantir esses direitos inalienáveis para todo o mundo. O Papa Francisco nos coloca uma questão fundamental a qual precisamos responder a cada dia. Ele pergunta que necessidade tem de nós essa terra e afirma: trata-se de um drama para nós mesmos, porque isso chama em causa o significado de nossa passagem por essa terra. A cada dia nós temos que nos perguntar por que nos foi dada a graça da vida, por que é o tudo e não o nada, por que cada um de nós veio ao mundo. A resposta para isso implica na conexão, no reconhecimento de que recebemos uma dádiva imensa, uma dádiva da criação e somos responsáveis pelo que vamos deixar para as futuras gerações. Recebemos um mundo de produtividade, recebemos um mundo de abundância. Cada um de nós tem a possibilidade de, no seu tempo de vida, ser partícipe da lógica da vida ou escolher um outro caminho. Hoje, em que dramas sociais e ambientais se colocam, o nosso compromisso com resolver essas questões é o que nós deixamos de melhor para os nossos filhos. O Deus de amor, o Deus da vida, cria um mundo para a abundância. Cada um de nós é chamado a ser parte disso.
Hoje, ser parte dessa construção é enfrentar também as profundas desigualdades e a destruição da nossa casa comum. Se nós fizermos o que falamos, nossos filhos também terão a possibilidade de viver nesse mundo de abundância e de amor. Tudo está interligado. Não há duas crises separadas, uma ambiental e outra social, mas uma única e complexa crise socioambiental, afirma o Papa Francisco. Tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Muito bom, obrigado, Frei Clécio. Nós vamos então agora abrir para a participação de vocês, né? Já tem várias pessoas que levantaram as mãos, quem quiser pode levantar a mão. O Clécio vai então conduzir para a gente esse momento, ele vai chamando cada um de acordo com a ordem que as mãos foram levantadas. Boa noite, Clécio. Boa noite, Frei, boa noite a todos vocês, prazer estar aqui. Semana passada eu não pude estar presente, mas agora estamos firme e forte. Então vamos lá. O Lucas, por favor, pode dar a sua contribuição. Boa noite, Lucas, Zona Rural de Entre Folhas, Minas Gerais. Falar depois do vídeo é um pouquinho difícil, né? Acho que o vídeo complementa bem tudo aquilo que a gente pode conversar hoje. Mas queria completar dizendo que foi a comissão de Igreja e Mineração que ajudou a escolher o tema da campanha da fraternidade do ano que vem. E isso é muito importante, né? E também complementar nessa questão da cultura. A gente conversava no nono Encontro Mineiro das Rebes, numa oficina, que a família não poderia velar os seus idosos, os seus anciãos, num casarão antigo, porque, infelizmente, a lama tomou conta. Essa questão da cultura, essa questão da memória é muito importante. Às vezes, essas grandes empresas, esses grandes negócios querem fazer esquecer que a gente não tem a memória. E cultura, memória, história é muito importante para os nossos dias. Obrigado. Obrigado, Lucas. Rosalvo, por favor. Primeiramente, eu quero reforçar repetidamente o quanto essa visão, né, ampla de ecologia muda significativamente nossos olhares. E eu estou me sentindo privilegiada por estar aqui, por fazer esses estudos e por poder dividir e interagir com vocês, porque isso muda demais a nossa percepção, nossos olhares, e com isso, claro, muda nossas atitudes e nossas ações, ainda que, né, tão ainda devagar, né, como não deveria ser, mas a gente está caminhando. E muita coisa mexeu comigo, né, nesse capítulo, mas essa questão quando eu chego nesse item da ecologia do cotidiano, eu chorei num ponto aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Por que que eu chorei? Na minha cidade, aqui em Coronel Fabriciano, Vale do Aço, Minas Gerais, eu comecei a me lembrar, e veio muito nitidamente na minha memória,
e eu fiquei um pouco triste de coisas, né? Quando se falou aqui na planificação urbanista, eu me lembrei da época em que uma gestão absurdamente insensível derrubou a estação de trem, do trem da Vale do Rio Doce, que tinha no centro da nossa cidade. Nós nos sentimos ultrajados quando aconteceu isso, porque nós gostaríamos que essa estação tivesse sido preservada para que a gente, nela, fizéssemos um museu da cidade. E isso nos machucou terrivelmente na época, e até hoje, quando a gente passa na praça, vem à nossa memória, né, o prédiozinho da estação que nós amávamos e o coretozinho. E hoje, no lugar, é uma praça cheia de cimento que não tem nem árvore. E a outra coisa que descaracterizou nossa cidade, a ponto de impactar até a nossa identidade aqui em Coronel Fabriciano, foi o supermercado no adro da Matriz. Um prédio lindo, um dos únicos prédios bonitos que a gente tem na nossa cidade. A diocese vendeu parte, diocese de Itabira, vendeu parte que compunha o adro da Matriz, onde tinha uma biblioteca linda que nós frequentávamos, e hoje é um supermercado. E assim foi feito com o Colégio das Irmãs, o Colégio Angélica, tradição, uma arquitetura neoclássica que foi absolutamente coberta por mais um supermercado. O gigante amarelo chamado Coelho Diniz. E aí, quando a gente está na avenida, a gente mal enxerga a segunda, das únicas belezas arquitetônicas que nós temos em Coronel Fabriciano. Isso, eu lembrei muito disso ao ler essa parte da ecologia do cotidiano. Desculpem o desabafo, mas é com vocês, nesse momento, que eu me sinto feliz em poder desabafar. Obrigada. Obrigado, Rosalba. Não precisa pedir desculpa, não. Faz parte. Isso é um aprendizado também. É um momento local, vivenciado por você e por muitos, e que está ligado à parte do que a gente acabou de estudar aqui, nesse capítulo 4, que é a parte de fazer pertença ao ambiente. Então, são as questões culturais importantes, seja um prédio, seja uma linguagem, seja uma música, seja um ritual, tudo isso está interligado, e que nós estamos aprendendo a valorizar, muitos já sabiam disso, estão vivenciando, externalizando isso conosco aqui, e alguns de nós vai aprendendo no dia a dia nesses encontros que são riquíssimos. Frei Gilberto, por favor. O pessoal está bem calado, né? Eu quero provocar algumas pessoas, porque tem gente que está aqui todos os encontros e ficando caladinho, né? Nunca participa, né? Então é muito bom a gente ir chamando algumas pessoas de vez em quando, né? Para ouvir um pouquinho a palavra das pessoas, né? Então, eu vou provocar, né? Que tem pessoas que eu acho que tem acho que aqui cada um tem muito a contribuir, né? Cada pessoa que está aqui, e a gente poder ouvir outras pessoas, conhecer outras pessoas, né? Eu acho que é muito bom, né? Então, eu vou provocar, e quem sabe deixa eu ver aqui um nome, quem está aqui, vou convidar alguém, né? O Fabrício, né? O Fabrício está todo encontro, não ouvi o Fabrício aqui ainda. Quem sabe o Fabrício fala aí. Fabrício, alguém levantou a mão, Frei Gilberto. O Jânio levantou o Jânio vai falar. Tá, okay. E aí o Fabrício vai tomar coragem também e falar para nós. Jânio? Chado.
O microfone está fechado. Ah, tá. Liguei aqui o microfone. Pronto, agora sim. Boa noite a todos. Meu nome é Jânio. Eu sou de Conceição da Barra, lá no norte do Espírito Santo. Um pouquinho longe, né? Mas eu conheci o Frei Gilberto aí agora, semana, em uma visita dele e outros freis aqui com o Padre Heraldo, aqui na nossa terra. E aí eu tive essa felicidade, entendeu, de conhecê-lo e um sonho de muitos anos, né, de ser um franciscano, reacendeu esse desejo. Deus não faz as coisas, né, nos encaminha para o caminho certo. Então, vocês depois vão conhecer a história com o tempo. Mas eu queria aí compartilhar desse tema tão especial, e a nossa colega falou agora, e eu lembrei também, eu queria frisar uma coisa também, que é a valorização não externa, mas interna de cada um de nós, do nosso povo. É a gente se valorizar a nossa história, a nossa cultura. Porque o que acontece aqui na nossa região é o seguinte, a gente tem toda uma questão assim, cultural e que eu sinto que não é valorizada, não é pelo quem vem de fora, mas os próprios, né, assim, habitantes valorizarem o que nós temos de cultura, né, centenária, seja nos grupos afro-folclóricos, seja na nossa história. Tem uma pobreza, uma riqueza de cultura, mas uma pobreza de valorização, entendeu? Por parte dos próprios nativos, próprios moradores. Então, eu acho que muito mais essa questão ecológica, essa ecologia cotidiana, eu acho que vai muito também da formação do nosso povo, desde a nossa criança, desde a infância, a nossa adolescência, a eles entenderem a história do povo e valorizarem a história do povo, porque eu acho que mais do que o de fora chegar e valorizar o que nós temos, tem que começar de nós. Nós temos que valorizar o que nós temos. Né? Isso vai muito da criação não é familiar, vai muito da formação familiar. Então, eu sinto aqui, por exemplo, se um grupo folclórico se apresenta, aqui é uma cidade turística, por exemplo. Nossa cidade é uma cidade turística, recebe muitas pessoas de outros locais do Brasil, fora do Brasil, principalmente no período do verão. Não é? E aí eu sinto, nesse período, se apresenta grupos folclóricos, né? Tem muita coisa, tem teatro de rua, né? Tem muita coisa aqui da nossa cultura religiosa também, porque esses grupos folclóricos estão enraizados na nossa religiosidade, seja pelo jongo, seja pelo ticumbi de São Benedito, né? que é centenário. Então, mas eu sinto, seja o Reis de Boi, as pastorinhas, então são muitos grupos folclóricos e religiosos. Mas na hora das apresentações em praça pública, eu sinto uma valorização muito mais daquele que vem de fora, de querer ver, de querer conhecer a história, de querer participar, do que do próprio nativo, do próprio morador, né? Então, eu fico triste quando eu vejo isso aí. Ainda mais que eu lecionei história durante assim, 14 anos, eu tenho assim, um carinho especial pela história, e eu sempre eu busquei estar incentivando que o próprio morador ele conhecesse a história do município, conhecesse a história do povo. Né? E nós moramos à beira-mar, é uma cidade pequena, mas muito cheia de natureza, muito cheia de vida, o Frei aí conheceu, né? E eu queria só compartilhar isso com vocês.
Eu acho que tem que ter um resgate da história de cada município onde nós vivemos, de cada região que nós vivemos, e isso tem que começar pelas crianças. A criança tem que conhecer a história. A criança tem que valorizar, porque como vamos valorizar este ambiente que nós vivemos hoje se a gente não conhece as raízes, a história, né? É isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, obrigado. Jânio, obrigado. Obrigado mesmo pela contribuição. Rosemary, a palavra é sua. E pessoal, boa noite, tudo bem? Eu falo de BH, sou Rosemary, professora aposentada. Hoje choveu e está meio frio em BH. Eu acho que todo esse estudo da Laudato Si, tudo que o Papa nos trouxe com a Laudato Si, se ficar essa ideia de que tudo está interligado nessa casa comum, né, já valeu toda a cristandade, porque a gente se esquece muito que nós somos seres juntos, né, nesta terra. Então, acho que essa é uma aprendizagem. E o tópico 1 desse capítulo 4 me chama atenção e reforça, também sou da história, Jane, quando diz que ecologia ambiental, econômica e social é um clamor, né, de que não adianta você sozinho na sua casa plantar uma árvore, cuidar disso e daquilo, se não se muda a estrutura do sistema, né? O sistema está aí. Então, esse sistema econômico, social, de exclusão, ele precisa ser mudado, precisa ser repensado, né? Essa sociedade do consumo, do lucro a qualquer preço, mata-se comunidades, né? Leva-se o rio, destrói tudo, e vai-se o minério embora, e o que fica aqui? As crateras, né? A pobreza e o rompimento das barragens. Então, se a gente não lembrar que a ecologia é ambiental, econômica, social, e não lutar por isso, né, a gente fica meio manco, é um tripé colocado, e a gente não pode esquecer. Se luta para mudar a sociedade em todos esses aspectos. E aí, nesse sentido, eu queria comentar aqui que estava vendo esse dia, até já mandei para o Fei Gilberto, uma entrevista lá do Reinaldo Azevedo com o cientista Carlos Nobre, que é um dos maiores cientistas do clima, né, do Brasil, e ele fazendo esta discussão de que se a gente não tomar cuidado, né, que já está no ponto de quase não reversão, né? Então, a previsão de aquecimento de 1,5 grau, ela já está se cumprindo, e isso vai ser catastrófico. E ele alerta que a gente, nas glaciações, nós humanos fomos nos adaptando, né? Mas a gente não está adaptado para esse calor. Então, a Terra vai ser um ambiente inóspito e nós não vamos sobreviver. Então, vai sobreviver 2, 3 horas e pronto. E ele fala, não quero ser catastrófico, mas o ponto de não retorno está muito perto. E a gente não pode brincar com isso, né? Então, é uma luta que a gente tem que empreender, tem que colocar e lembrar de fato o que nós fazemos hoje reflete no amanhã, e tem hora que a gente fica meio pessimista mesmo, na hora que pensa, e as nossas futuras gerações? Mas se nós não somos capazes de pensar, se continuar essa queimada, a gente não consegue respirar, e isso é a morte, a gente não consegue pensar nisso, né? Está pensando nas futuras gerações? Então, eu tive muita esperança que depois da Covid, a sociedade se tornaria melhor, né, depois daquela tragédia toda, né? A gente ficasse mais solidário, mais empático, mas não foi isso que se viu, né? Durante a Covid, houve um enriquecimento muito grande, aqueles que já eram ricos se enriqueceram bastante, né? Bastante. Os que eram pobres morreram, vários, e boa parte está bem pobre, então. Mas quero reforçar, e acho que essa foi a grande palavra, tudo está interligado, e vamos juntos mudando isso aí. Boa noite, obrigada. Obrigado, Rosemary, obrigado mesmo, muito boa reflexão. Fabrício, por favor. Pessoal, boa noite. Tá me ouvindo? Eu fui, né,
cutucado, né, Frei? Então, eu não tive jeito de fugir à minha timidez. Na verdade, para quem eu não conheço, eu sou Fabrício, eu sou de Muriaé. Eu tenho ficado um tanto calado, porque eu estou num momento meu, assim, de tentar aprender, e então eu busco refletir, perceber as percepções de cada um. Então é por isso que eu tenho ficado calado nas reuniões. O que eu queria trazer, e hoje eu atrasei, então eu cheguei na hora do vídeo, pouco antes da Rosalva falar, então eu peguei quase nada, eu atrasei muito hoje, me desculpem. Mas o que eu queria contribuir é que o meu entendimento, assim, lendo o que o Papa fala sobre a ecologia, eu busco entender, assim, que a ecologia, eco é a casa, né? Então a gente tem o nosso corpo como a nossa primeira casa, né? E o ambiente que a gente vive como nossa segunda casa. Cuidar do nosso corpo é fundamental, né? Então, quando a gente pensa, quando o Papa fala da cultura, eu lembro muito de quem sou eu lembro muito de pensar quem sou eu. Quando eu nasci numa cidade pequena do interior, com 5 mil habitantes, e naquela época, todos conheciam todos. Então, eu era o filho do João, o neto do Anésio. Isso é a minha cultura, isso mostra quem eu sou, a minha família mostra quem eu sou, os meus, o que eu aprendi, o berço, né, de onde nós viemos, do berço que nós viemos. Então isso, eu acho que é um valor fundamental que nós estamos esquecendo. Então, eu queria contribuir com isso, com essa ideia, sabe? Como que nós estamos criando as nossas famílias, como que nós estamos educando as nossas famílias. Essa cultura, ela vem, na minha opinião, antes de todas as outras, de toda a cultura no sentido da cultura da minha cidade, dos aparatos culturais que eu tenho na minha cidade, das histórias. Eu não sei de onde meu avô vem. E aí, como que eu vou conseguir levar a minha vida? Por que, às vezes, eu tenho determinadas condutas, seja machistas, seja feministas, seja racistas, seja preconceituosas? Será que isso não está vindo na minha família? Então, a cultura familiar, eu acho que ela é o primeiro lugar para que a gente se entenda e para que a gente mude o mundo. Então, eu busco pensar muito isso, eu busco mudar o mundo primeiro em mim, e na minha casa, na minha família, para eu conseguir, então, dar um salto de mudar o mundo lá fora. E eu acho tão difícil mudar o meu próprio mundo, né? A minha própria cultura, que já vem comigo nesses anos todos. Então, é uma reflexão no sentido de trazer um pouco da dificuldade de nós mudarmos a nós mesmos, né? Mas que a gente não deve perder a vontade, a decisão de melhorar o mundo que nós estamos, que nós vivemos, né? Melhorar o próximo e melhorar o mundo. Muito obrigado, tá? Um abraço para todos, um abraço, Frei, saudades, um abraço para a Lígia também. Um abraço. Obrigado, Fabrício. Daniele. Então, eu estava vendo esse último ponto sobre a justiça entre gerações, né? E a palavra intergeracional é um conceito que a gente trabalha muito na sociologia. Na realidade, eu trabalho ele tem 30 anos já. 35, eu acho, anos que eu estudo esse conceito, que é o que uma geração interfere na outra, né? Então, dentro desse conceito, tem a ideia das heranças socioeconômicas
mas também, em especial, dentro da herança socioeconômica e também outras heranças, tem a ideia do que o indivíduo não escolhe para transformar sua própria vida. Então, em especial, por exemplo, o gênero, a raça. Se você nasceu rico ou pobre, se você nasceu num lugar onde literalmente vai aumentar um grau e meio e você não vai sobreviver, né? São heranças que você não escolhe ao nascer. E essas heranças, elas interferem muito com aquilo que você pode fazer e alcançar na sua vida. Então, uma mulher que nasceu no sertão da Paraíba em 1930, muito provavelmente ela tinha muito menos chances do que uma mulher que nasceu em 1930 na cidade de São Paulo, né? De crescer, de estudar e de fazer outras coisas. E essa questão da herança intergeracional do clima, da justiça do clima, né, digamos assim, tem interferido muito nas mulheres terem filhos, na taxa de fecundidade. Eu acho que o Papa falou isso tem umas 2 semanas para trás que ele tocou nesse assunto, né, que o mundo está parando de crescer, que por um lado é bom, né, porque se imaginava, enfim, a quantidade absurda de pessoas na Terra, há um século atrás a gente achava que hoje não estaria ninguém vivo, mas existe já uma preocupação muito grande, que vários países pararam de ter filhos, e o Brasil, na América Latina, está encabeçando esse grupo de países que a gente está dentro da taxa de reposição só. E hoje se fala que muitas mulheres e muitos casais estão decidindo não ter filhos porque não tem certeza que mundo esse filho vai viver, né? Então, está havendo essa interferência muito forte. Eu acho que tem umas 2 semanas que o Papa Francisco tocou no assunto do clima, ele tocou rapidamente sobre isso. Então, essa transmissão intergeracional, esse é o nome do conceito que a gente usa em sociologia, o clima está entrando como um dos... a justiça ambiental está entrando como um dos pontos mais fortes que tem, né? Era isso que eu queria falar, assim, que eu me achei aqui no meio da sociologia, lendo esse capítulo, e estava desde cedo querendo falar sobre isso. Não, muito bom, Daniela, muito obrigado mesmo. Hernani levantou a mão agora. Liga o microfone, isso. Hermani, obrigado. Hermani, desculpa, viu? Tudo bem. Eu assisti a um professor chamado Bruno Flores falando sobre o possível ponto de não retorno. Tá no YouTube, é só digitar o nome dele que aparece, que em 2050 provavelmente a gente não terá mais Amazônia. E diante dessas queimadas todas que estão acontecendo por esses últimos dias, ele fala que muito que está se perdendo são as culturas indígenas, aquelas pequenas tribos que vivem em lugares muito isolados, que depois não vão ter como se estabilizar novamente em seus lugares de origem, né? E isso aí vai ser uma perda, não tem o que ser feito, né? Eu tive a chance de trabalhar com uma antropóloga no Xingu para poder escrever uma língua. E vocês não têm ideia da dificuldade que é para você colocar em caracteres normais sons que não existem na língua normal da gente. Então, cada vez que você vê que uma cultura está sendo perdida, você fica chateado, porque aquilo é para sempre. É como se fosse a extinção de um animal, de alguma coisa, aquilo ali. E são valores, assim, que o doutor Bruno fala, e isso tem uma importância muito grande, são os valores etnobotânicos que me preocupam, porque existem substâncias que são sintetizadas pelas plantas que levaram milhões de anos para chegar naquele nível, e que tem uma possibilidade muito grande de salvar a vida da gente por alguma coisa que tem ali. E essas pessoas que vivem ali na floresta já sabem que isso existe. Nós que somos os culturalizados não sabemos. Aí, quando aquela cultura ali se perdeu, foi perdido um grande valor que poderia aí ter salvado milhões de pessoas, às vezes, né? Era só isso. Obrigado. Oi, Maninho, muito obrigado, viu? Eu queria falar rapidamente, eu acabei de chegar de Belém,
estava num congresso de ecotoxicologia, que estuda contaminação ambiental por diversos, a gente chama de xenobiótico ou substâncias, né? O meu foco era medicamento, mas eu não vou falar sobre ecotoxicologia, eu quero falar sobre Belém. Belém, que é o que chama a atenção da gente, porque a gente, daqui de televisão, de vídeo, não sei o que, a gente vê a floresta amazônica e não tem a dimensão do que é a floresta amazônica. É uma coisa, assim, exuberante, é fascinante. Ao mesmo tempo, a gente tem uma degradabilidade enorme que a gente enxerga lá. Eu falei no encontro, no antepenúltimo encontro, foi que tudo que a gente faz, tudo, sem exceção, tem um impacto ambiental. Por melhores intenções que a gente tenha, vai causar um impacto ambiental. E aí a gente vê lá, observando a questão dos dois aspectos, a dependência deles, de fato, pelos rios, e lá rio é quase mar, porque é muito grande. Então, o transporte, tudo é feito pelo rio, a alimentação, construção, é tudo por ali. E, ao mesmo tempo, é a falta de infraestrutura que de décadas e décadas dos gestores políticos, que, assim, o esgoto caindo diretamente no rio, quer dizer, de fato, matando o rio. A gente sabe que não pode, a gente já sabe como tratar, a gente tem tecnologia para isso, mas falta vontade, única vontade de fazer. Porque dinheiro tem, porque é um estado minerador. Então, o dinheiro está rolando. Então, não chega, né? O recurso não chega ou é desviado, a gente não tem como provar, mas não é possível. Um estado minerador não tem recurso para poder fazer saneamento básico. Então, são esses dois aspectos, a gente entra nesse capítulo da integralidade, muito do que se é colocado nesse capítulo não dá para ser vivenciado lá em Belém, em diversas outras partes do mundo, mas ela é gritante. É gritante as desigualdades que envolve tudo isso, é cultura, é muita pobreza, e, assim, um Estado que deveria dar exemplo, um Estado que vai fazer um tapa, vai mapear para a COP30, né? Com certeza vão mapear muita coisa, né? Tapear, colocar tapume, para não mostrar isso para o mundo, infelizmente. Mas, de novo, a gente não pode perder a esperança. Isso aqui, essa reflexão que a gente faz aqui é também para nos motivar e motivar quem nos cerca, porque é uma criança, é um filho, é um neto, são pessoas do nosso convívio social. A gente, de vez em quando, se tiver a oportunidade de externar, a gente externa e acaba contagiando outras pessoas. E a hora que tiver esse conhecimento integral da ecologia, as pessoas possam se movimentar mais e exigir mais, né? Entender o que é ecologia. Não vamos exigir isso de todos, porque nossa escolaridade realmente é baixa no país, mas, de alguma forma, a gente tenta externar isso e trazer esse conhecimento para essas pessoas. Sobretudo, como acho que foi Jânio que falou, para as crianças, né? Eu sempre escutei, todos nós, acho que escutamos quando criança, vocês são futuros desse país. Você é o futuro desse país. Cansamos de escutar isso. Agora a gente compreende por que falavam isso. Então a gente também tem que insistir nisso, mas só que eu acho que nós vamos ter que emancipar as crianças mais rápido, para elas entenderem e aí cobrarem mais, ser mais efetivas na cobrança do que a gente. É isso. Bom, a gente tem duas pessoas aqui inscritas, a Inês e o Frei Gilberto. Então, Inês, por favor. Agora vai dar. E agora? Isso, beleza. É o seguinte, no 2025, eu serei tia tataravó de 2 crianças. E eu fico preocupada, exatamente como a Rosemary falou, sobre o futuro das crianças, e você também, Clécio. Então, é o seguinte, hoje recebemos, na Caminhada Franciscana, um vídeo do Jean mostrando o desespero das crianças
na barragem de Santa Bárbara. Pelo amor de Deus. Se vocês não viram, peço ao Frei Gilberto para mandar para vocês. É uma coisa terrível. Já está um futuro para as crianças de temor, de terror. Então, é muito ruim isso aí. E como o Fabrício falou, a Laudato Si sempre me converte um pouco. Então, nessa parte de consumo, eu estou tentando ser menos consumista. É isso aí. Boa noite a todos. Boa noite, Inês. E agora o Frei Gilberto, já estamos caminhando para o final. Ele deve fazer uma palavra final aí para nós. É isso aí. Obrigado, Clécio. A tia Inês se refere hoje, acho que todo mundo deve ter acompanhado, né, os alarmes falsos, né, a sirene que tocou da barragem Santa Bárbara e Barão de Cocais, né, que tocou a sirene. O povo, então, todo ficou alvoroçado, né, por causa da barragem, e depois a mineradora disse que foi uma falha técnica, né? Então, isso aí mostra o desespero das pessoas, né? Então, acho que isso aí é uma falta de respeito. Aqui em Muriaé já aconteceu isso, em Pirapanema, há bem pouco tempo, né? De uma sirene disparar durante a manutenção. E o povo teve que sair correndo para o alto do morro, no meio do mato, de noite, para poder para a rota de fuga, né? E era tudo alarme falso, né? Então, isso vai gerando um clima de terror no meio das comunidades, né? Isso é muito ruim. Mas eu creio que o encontro de hoje atendeu a expectativa, nesse sentido assim, de a gente partilhar bastante isso que o Papa fala, de tudo estar interligado, e do nosso compromisso, nosso papel nesta sequência de gerações, né? Nós estamos no nosso presente fazendo aquilo que outros vão viver em breve, né? Então, que nós possamos ter consciência da gravidade dos nossos atos, né? A gente ir pensando cada coisa, mudando de fato o nosso estilo de vida, né? Então, eu quero agradecer a todos que nesta noite vieram participar, que estão aí, e muitos irmãos e irmãs estão acompanhando também o nosso estudo, apesar de não poder estar aqui na terça-feira à noite, né? Nós temos um grupo bom de pessoas que estão aí acompanhando, fazendo seu estudo, e assim a gente vai crescendo como fraternidade, como irmãos e irmãs, né? Então, muito bom estarmos juntos. Quero agradecer a todos vocês. Tem gente que levantou a mão, né? Nós estamos precisando encerrar, que está chegando o nosso horário já de trato, mas Fátima. A Fátima levantou a mão. Nós vamos dar a palavra rapidinho para a gente poder encerrar, né? Fátima. Eu gostaria de me apresentar, né? Estou assistindo aqui do Rio Grande do Sul. A minha cidade é Seberi. Eu fui convidada por um amigo que mora no município de Muriaé, seu João Rodrigues de Camargo. Conhece, ele é natural da cidade, da minha cidade aqui, né? Conheço os familiares dele aqui, né? Então, eu gostaria de agradecer muito, né, pela oportunidade que eu tive, foi um aprendizado muito grande. Eu não tenho muita coisa, só estou de ouvinte hoje, não tenho muita coisa para transmitir, né? Estou aprendendo e conhecendo, né, o que acontece nesse Brasil, nesse mundo. Claro, a gente, né, vê as notícias, né, tudo que acontece, né, mas vocês fazem um trabalho muito bonito, né, parabéns. Eu queria, então, agradecer pela oportunidade que eu tive. E vou participar outras vezes, tá bom? Boa noite a todos. Obrigada. Seja muito bem-vinda, viu? E nós vamos, então, terminar esse nosso encontro, né? Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para todos, paz e bem.
Tchau. Paz e bem, Frei. Tchau. Boa noite, bom descanso, paz e bem. Obrigada. Não, paz e bem.